Muito boa noite, pessoal. Eu já chamei a Amanda. E aí, Oiê, Amanda, tudo bom? Eu acho que sua câmera está na lateral. vou deixar aqui. Isso, melhorou. Tá certo. Como é que você tá? Tô bem, bora ver se vai hoje, né? Acho que vai. Eu acho que hoje vai, hein? Ajeitou a internet? É, pedi pra virem pra ver. Certo. Então, vamos recapitular, né? A gente está fazendo essa sequência de lives, geralmente toda segunda-feira, para quem está estudando para residência médica, quem está na faculdade de medicina ainda e quer ter um pouco de contato com os residentes de todas as áreas. A gente está fazendo. Toda segunda-feira já teve uma live com o Yuri, que ele faz neurocirurgia na USP. Depois a gente teve uma live com Lívia, que ela terminou agora a radiologia também na USP. E dando Sim, sequência, conheço. a gente está fazendo hoje. Conhece a Livinha? Ela é da Sim, UFPB também. E dando sequência, hoje vai ter a live com a Amanda. A Amanda, que ela faz dermatologia no IANSP. E ela vai falar um pouco aí sobre ela, quantos anos, o que, é que ela faz, de onde ela é, para todo mundo conhecer. Quem for gostando, vai mandando um coraçãozinho aí, vai mandando as perguntas na caixa de pergunta aí, que a gente vai perguntar para Amanda todas as dúvidas que vocês tiverem sobre dermatologia, residência de dermatologia. isso aí, gente. Mandem as perguntas. Fala aí, Amandinha, sobre você. Ai, meu nome é Amanda, eu tenho 25 anos. Atualmente eu tô no R2 de Dermato, aqui no IANSP, né, em São Paulo. Eu sou de João Pessoa, fiz faculdade lá na UFPB também, como os meninos. E é isso, no R2 agora, comecei, ano que vem R3 e acaba. Entendi. Então me fala como é que foi o seu processo de estudo para residência. Dermatologia é uma das residências mais disputadas, que eu acho, e a concorrência mais difícil, né? Porque geralmente são aquelas meninas super estudiosas, marca texto colorido, várias cores, marca tudo, resumo de tudo. E. Nossa, fale um pouco aqui a internet. Travou aí para vocês também, ou foi É, só mim que travou? esse perfil, eu sempre ficava muito preocupada, porque eu nunca me senti Voltou? Voltou realmente. aí? Aqui tá mudo aqui. Será que agora vai? Tá me Ah, escutando? vamos, agora vai. Eu acho que ele dá um tempo aí. E depois volta ao normal. Mas fala aí, você estava falando um pouco do seu. Como é que Ah, foi o seu você me processo pergunta. de estudo? Nossa, travou de novo. Eu nunca fui esse perfil de fazer revisão com um dia, dois. Nossa, acho que travou para mim. Travou para vocês também, pessoal? Tá mudo. Ficou mudo o seu, mano. Entra e sai de novo. Entra que eu te convido de novo. O pessoal tá me escutando normal? Ou é só o da Amanda que tá travando? Se todo mundo, quem estiver me escutando normal, fala que tá escutando normal, aí, pelo menos pra eu saber. Vou chamar a Amanda de novo. Eu acho que é o dela, na verdade. Voltou? Voltei, bora. Melhorou. Qualquer coisa, eu acho que coloca no 4G, às vezes é melhor. Eu tô no 4G aqui. Será? Se travar o Wi-Fi. Não, depende da internet também, né? Mas se travar o Wi-Fi, às vezes é melhor. Mas agora voltou normal, vamos lá. Então fala aí sobre a preparação do estudo para residência. Como é que você organizava seu estudo, como é que você se planejava, se tinha caderno, revisão, como é que fazia tudo isso. Eu anotava tudo, eu assistia a aula deles, eu anotava absolutamente tudo, mas eu não conseguia revisar, tipo assim, ter um esquema de revisão. Eu lembro que algumas colegas, elas conseguiam revisar com 24 horas, 48 horas, 15 dias, tinha esse esquema. Que, assim, eu até tentei, eu acho que uma semana, mas me gerou muita ansiedade. E aí eu vi que não era para mim, sabe? Eu tinha que revisar o que realmente eu via que eu não estava acertando nas provas. E eu fazia as provas das provas que eu realmente queria passar, dos hospitais que eu queria entrar. E eu comecei a fazer essas provas aí em junho, entendeu? Continuava prestando atenção nas aulas, anotando tudo, mas minha revisão era sob demanda, era assim, o que eu queria precisava estudar, eu ia e estudava.
Tinha coisa que eu não revisava, porque assim, Entendi. eu me sentia mais segura. E você estava trabalhando nessa época ou você só estudava? Não, eu fiz o R1 de Medicina de Família e Comunidade, porque eu entrei já pensando nos 10% caso não passasse, sabe? Uhum. Eu não usei E os tinha na 10%. época os 10%? Ainda tinha na época? Oi? Ainda tinha o Provab na época que você Não, não fez? era o Provab, não tinha mais Provab, era residência. Eu tinha que terminar os 2 anos para ter 10%. E Aí ainda eu existe falei, isso? já que eu vou trabalhar esse ano, eu vou fazer residência. E foi uma ótima escolha para mim. Foi muito Entendi. bom. E ainda existe isso, trabalhar 2 anos e ganhar 10%? Acho que não, né? Existe? Existe? Existe. Sério? Eu tenho Qualquer quase prova? certeza. Se você terminar a residência de MSc, você tem 10% no final. Quase certeza. Certo. E, e na época das provas, você escolheu os lugares de fazer prova baseado no onde queria morar, nos hospitais, você fez em provas fora São Paulo, como é que foi o processo de escolha das provas de residência? No primeiro ano que eu tentei, né, que foi o ano que eu não passei, eu tinha tentado só em Recife e João Pessoa, porque eu não me achava preparada para tentar aqui em São Paulo. E assim, acho que é coisa de Deus, porque eu não passei, eu cheguei muito perto nas duas por uma vaga, eu não entrei. E aí eu fiquei esse ano. E aí, quando teve esse ano, eu conversei com os meus pais, a gente viu, não, Amanda, acho melhor você ir para São Paulo. Os serviços em São Paulo são muito bons. Eu tenho família aqui em São Paulo também, então já era uma coisa que eu pensava em vir. E aí eu tentei só aqui, eu não tentei mais lá. Tentei só São Paulo, Ribeirão Preto, né, a USP. Campinas eu nem tentei, só São Paulo e Ribeirão Preto mesmo. Entendi. E quando você passou aqui em São Paulo, eu sei que com certeza foi uma alegria enorme, eu acho que todo mundo que passa na residência, para mim, às vezes foi até mais do que passar no vestibular, quando saiu Foi mesmo, porque a, vestibular eu passei de primeira, na residência eu não passei. é mais suado, né? São menos vagas do que você quer e você está se tornando especialista. Já é realmente uma alegria muito maior. Então, pessoal, quem estiver gostando aí da live, vamos entrar agora na parte da residência. Sim, a gente falou um pouco do processo de estudo de Amanda. Amanda, entra na setinha aí e caminha a live para quem acha que tem interesse em dermatologia, que agora a gente vai falar um pouco sobre a residência em si. Então, conta um pouco da residência de dermatologia de uma forma geral, quantos anos é feita essa residência, como é que se divide cada ano, quais são as áreas que rodam os respectivos anos de cada ano da dermatologia. Tá. A residência de dermatologia é uma residência de acesso direto, não é mais por clínica médica, como já foi há alguns anos atrás. É acesso direto e são 3 anos. Teve uma grande mudança do ano anterior para esse ano. Quando eu entrei, o primeiro ano da residência, o R1 era todo na clínica médica. Então, o ano de 2019, né, até fevereiro agora, foi todo na clínica. Eu não rodei nada na dermato. Eu rodei 4 meses na enfermaria da clínica, 3 meses na infecto, reumato, rodei endócrino, emergência, um mesinho. E são esses 12 meses, eu falei todos. E no R12, esse E ano, nesses 12 né, anos não tem nenhum contato com a dermatologia? nenhum, zero, assim, era uma coisa... O contato que eu tinha Não era tem aula, nada? tinha uma aula uma vez na semana, mas assim, tinha vezes que eu nem conseguia ir, eu tinha que estar na emergência de 7 horas da manhã, como que eu ia pra aula, né? Então, Uhum. eu não conseguia, mas tinha aula, mas era tipo, não tinha ambulatório, não tinha nenhum contato real, assim. Mas isso mudou. Meus R1s, inclusive, o Otávio tá aqui, eles, quando entraram, já foi diferente para eles. Que a tendência da dermato é ser 3 anos só da dermato, né? Agora. Foi uma mudança, assim, curricular da dermato. Então, eles entraram, todos no primeiro mês, estavam todo mundo junto na dermato. Foi um mês, assim, todo mundo junto, se conhecendo. E aí, eles vão passar 6 meses na dermato e 5 meses na clínica, né? E um mês de férias. Mas então não vai aumentar o período de residência, não. Continua 3 anos de dermatologia. Só o primeiro ano, que era só clínica, diminuiu para metade. Então ficou isso, mais ou menos. Isso, só mudou isso.
Eu acho que foi uma mudança bem válida. Eu acho Eu acho que é dois. válido também, né? Você se esforça tanto para passar na especialidade, passar um ano, se nem ter nenhum contato. A gente da neurocirurgia, a gente passa 6 meses a um ano passando na neurologia. Na clínica, né? Mas, é neuroclínica, né? Mas tem gente tem faculdade que passa um ano na neuroclínica, mas pelo menos a gente tem plantão na neurocirurgia, tem trauma, a gente fica muito na emergência, né? E tem esse contato, que é o que você passou, né? E às vezes você passar um ano sem ver nada, sem ter a prática, às vezes perde até um pouco do ânimo da residência, né? Perde muito. Nossa, eu tava. Janeiro, acho que foi o mês assim, depressivo, porque eu tava no pior rodízio da emergência. Eu tinha passado o ano inteiro na clínica. Acabei no pior rodízio, mais pesado, e não tinha tido férias. Minhas férias foram em fevereiro, então eu tava, tipo assim, por aqui. Aí, mas foi ótimo, tirei férias. Quando eu voltei, eu passei o mês de março na dermato e abril já veio a quarentena, coronavírus. Enfim, Entendi. E em época não coronavírus, como é que se divide o R2 de dermatologia? Você falou que o R1 ele é dividido mensalmente em vamos dizer, várias clínicas da clínica médica, né? Endocrinologia, tudo isso. O R2, como é que ele se divide, o R2 da dermatologia? de uma forma geral, o R2 é todo no ambulatório da dermato. Tem alguns meses que, além do ambulatório, você roda na dermatopatologia, né, que é no setor de patologia do hospital. Vai ter meses que você vai ficar só na parte da cirurgia, mas que é uma cirurgia que é uma sala dentro do ambulatório da dermato. Tem um mês na enfermaria, mas que na verdade você vê enfermaria, mas também está no ambulatório. Então, de uma forma geral, você está sempre no ambulatório, né? Que é o ambulatório que é realmente o centro do serviço. Tá. E tem alguma parte cirúrgica no R2 de dermatologia? Tem, são 2 meses, se eu não me engano, são 2 meses de cirurgia no R2 e 2 no R3. Me corrija, Otávio, se eu não estiver certa, mas eu acho que são. E aí a gente fica o dia inteiro na cirurgia, que são aquelas cirurgias ambulatoriais, né? Tem uma salinha da cirurgia dentro do ambulatório que faz os procedimentos, né? Aqueles Entendi. que dá para ser ambulatorial, biópsia, cisto, tudo mais a gente faz. Tá, entendi. E você é uma pessoa que fala muito sobre a dermatologia estética, né, a cosmiatria dessa forma geral. E a gente sabe que as residências de dermatologia, poucas, talvez eu esteja errado, mas pelo que eu vejo, poucas dão tanto enfoque à parte da cosmiatria estética, apesar que eu acho que está tendo uma mudança nos últimos anos em relação a isso. Mas quem gosta dessa área, tem a experiência na residência de conseguir ter algum contato mais com essa estética, essa medicina estética mais avançada, o que realmente está tendo esses booms nos consultórios de uma forma geral, que envolve, sei lá, harmonização facial, questão de botox, questão de até interferência de outras profissões também na área que deveria ser, ou em tese deveria ser da dermatologia e da cirurgia plástica. Como é que é isso durante a residência? Tem esse contato? É fácil? Tem que buscar fora, curso fora? Como é que funciona? Acho que você conseguiu falar bem aí, tudo que você falou, é mais ou menos isso. A gente tem um ambulatório de cosmiatria, mas é só uma vez na semana, é só um turno. Não é o enfoque, eu acho que de nenhuma residência. E de uma forma geral, assim, eu acho que é uma coisa lógica. Eu acho que o papel da residência é realmente focar na parte de patologia. E óbvio que se tem a oportunidade de fazer cosmiatria, faz também, que é o que a gente faz lá no serviço. É pouco, assim, a gente tem pouco contato, mas a gente, eu e as minhas duas R iguais, a gente vai muito atrás disso, de fazer congresso, curso. E é assim, tem que ir atrás mesmo. Eu acho que é uma coisa generalizada. Todos os serviços são mais ou menos assim. Tem um pouco de cosmiatria, mas não tem tanto. Então você acaba tendo que ir atrás. E como é uma coisa que eu e as meninas gostamos, a gente acaba se incentivando a estudar e fazer curso e tudo mais. Entendi. E durante a residência, dá para trabalhar, dá para ter algum. Porque aqui a gente sabe que a bolsa da residência em São Paulo, como no resto do Brasil, é um meio que padrão, 2.964,09 centavos, que a gente vê que aqui, pelo menos em São Paulo, não consegue pagar nem os custos de aluguel e os custos básicos. Então, durante a residência, uma pergunta que eu recebo muito, por exemplo, neurocirurgia, dá para trabalhar fora, dá para dar plantão por fora, dá para ter uma renda extra por fora para se manter? Dá.
Dá sim. Eu e as minhas R iguais, a gente conseguiu dar plantão no R1, no R2 também. É assim, no IANSP dá sim. Dá para dar plantão. É isso que você falou, não paga nem o aluguel. O aluguel é bem mais que isso. Então, tinha que ser. E assim, meus pais têm que me ajudar. Porque tem mês que eu não consigo, por exemplo, o mês da emergência, eu não consegui dar plantão, né? O mês que eu tava cansada ou que eu viajei. Mas se quem assim não tem paz, mesmo assim consegue, porque tem como você fazer plantão fora. Entendi. Não tem uma carga horária de pesada durante a residência, não. Não tem plantão noturno, dependendo do estágio onde você estiver, né? E isso vai depender. Mas acho que até na emergência minha amiga conseguiu dar plantão no final de semana. Acho que conseguiu. Entendi. E eu lembro de outra pergunta que teve da outra live que a gente estava cobrando na internet. Que uma menina perguntou como é que você estava estudando um curso para atriz e tinha, no meio da residência de dermatologia. Ela perguntou mais ou menos isso, como é que conseguia conciliar isso. Achei legal essa pergunta. Nossa, pra você ver, assim, né? Realmente, eu tinha energia. O curso, ele era 2 vezes na semana. Na verdade, né? Agora tá sendo online. Mas é 2 vezes na semana. Começava de 6 horas. Então, eu saía do hospital direto e ficava o curso era até 11h30. Então, eu chegava em casa de meia-noite. Assim, é muita força de vontade. Gosto muito. Mas dava para fazer. Então, assim, a vida não é só a residência, dá para fazer outras coisas quando você tá na dermato. E como é que você pensa conciliar? Você pensa ser mais dermatologista, mais atriz? Pensa tentar conciliar, tenta focar só em uma? Como é que pensa no futuro? Ai, eu vou te contar que ano passado eu tava mais empolgada com isso de ser atriz. E aí eu passei por umas decepções. Eu fui para Los Angeles, então eu conheci um pessoal lá desse ramo. E nossa, eu fiquei um pouco assim, tipo, cara, que não quero isso pra minha vida, sabe? É muito fútil. É óbvio que não é assim, mas 90% é meio difícil. E aí eu fiquei decepcionada e agora eu vou focar na dermato. Mas é uma coisa que eu faço como hobby, pô, eu gosto de fazer, sabe? Eu sempre gosto. Entendi, legal. Sempre bom ter um hobby, alguma coisa diferente, né? E, Experiências diferentes na vida. Bom, e finalizando o processo de estudo para residência, né? A gente já falou do processo de estudos, agora a gente já falou da residência, a gente detalhou bem como é que é o R1, que é feito pelos estágios de clínica. Vários estágios, são 11 estágios, né? Mais um mês de férias. isso. O R2, que é muito ambulatório, mas tem mais ou menos 2 meses da parte cirúrgica também. E o R3, que também é muito ambulatório, mas também tem a parte cirúrgica. Fazendo outra revisão também que a gente já falou, que quem quer a parte de cosmiatria, essa parte de estética, tem que fazer curso fora, porque a residência não supre o suficiente para você ter uma boa, vamos dizer assim, mão para fazer aquilo. E apesar de ser uma das áreas que mais está dando, em termos de mercado, de consultório, que está dando mais retorno financeiro, dentro da dermatologia, acredito que seja muito essa área ligada à cosmetria e à estética. E dá para conciliar também, trabalhar fora durante a dermatologia, durante a residência de dermatologia, desde o R1, R2, R3, diferente, por exemplo, da neurocirurgia, que a gente no R2 é praticamente impossível você conseguir trabalhar e dar plantão fora. E o que mais? A Mara também está falando que gosta de teatro, já viajou para fora do país e teve uma desilusão amorosa com o teatro, mas que Pô, ainda faz como um hobby e que não atrapalha em nada. Talvez eu acho que até ajuda, né? Você desenvolver. Eu falei isso hoje no Instagram, que eu publiquei um livro falando sobre um livro, um vídeo falando sobre habilidades que não tem nada a ver com sua área. Por exemplo, eu comecei, a gente lá na nossa residência, a gente começou a desenvolver habilidades de design de gráfico, de editar vídeo, de fazer site, que quer queira ou quer não, está um pouco relacionado com o nosso dia a dia, do que a gente está querendo de enfoque, mas são habilidades que não é totalmente relacionada com a neurocirurgia. E quando você desenvolver essas habilidades, por exemplo, de atriz, você vai desenvolver a habilidade de se expressar. Se você se expressa bem, você passa confiança para o paciente vai confiar no seu tratamento, o paciente vai confiar na sua conduta. Quer queira ou quer não, uma habilidade que você está desenvolvendo de postura, de ter autoridade perante o paciente, pela forma de se expressar. E quem se expressa bem, eu acredito, até essas lives é uma forma de treinar, até eu mesmo treinar me expressar,
treinar a dicção para que seja algo mais entendível, não seja algo que eu falo tão rápido, às vezes eu fico ansioso, falo rápido. E mais ou menos isso. Então, depois, vamos falar agora depois do pós-incidência, mas a Mara tem alguma coisa para falar? Acho que falei demais agora. Não, acho que é isso. Isso do teatro ajuda muito na parte da dicção, na parte de expressão, na parte de câmera. Não sei se um dia eu vou dar entrevista na TV, mas assim, já sei me posicionar para a câmera, tem toda uma técnica. A Dermato tem que dar de entrevista na TV. Se Deus quiser, vão me chamar aí para a TV. Já sei me posicionar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui antes da gente ir para as provas. Estou aqui, teatro é para a vida, concordo. Teatro tipo assim, é uma sessão de terapia, muito bom. Babi perguntou, fala como foi preparação para a residência. Ela falou que focou mais nas provas que ela queria para fazer. Dica para a prova multimídia do IANSP. Eu posso dar essa dica, eu fiz essa prova, mas falei a sua primeiro. Eu vou comentar uma coisa. No ano que eu fiz a prova, eu confiei, assim, nos meus primeiros instintos. A prova de cirurgia do IANSP é mais difícil, não sei se você concorda comigo. Uhum. Tanto a parte fechada quanto a parte da multimídia. Então, assim, eu lembro que era a segunda questão, era de cirurgia. Colocou uma TC que eu não tinha a menor ideia do que era TC. Eu li o caso clínico, eu fiz a primeira intuição antes de ver a TC era que é um divertículo de Meckel. Vou colocar isso. Então, assim, eu confiei na minha primeira intuição. E aí eu acertei a questão inteira, assim, 25%, 20% da prova. Fez toda a diferença, né? Então, ficar calma. Eu tava bem calma, plena, fiz a prova, tipo... Eu não estava bem em nenhuma outra, era aquilo ali ou nada, e mesmo assim deu certo. Foi na confiança, na iluminação divina, e deu certo. Uma dica que eu dou para a prova multimídia do IANSP é não inventar. Assim, foi uma prova que eu já tinha passado em outras provas que eu queria, então eu fiz a segunda fase totalmente despreocupado. Tinha saído na noite anterior, dormido pouco, tinha bebido e dormido pouco, e tinha feito a prova sem nenhuma obrigação, sem nenhuma preocupação daquela prova, porque já tinha até saído o resultado que eu tinha me dado bem. Eu fiz a prova tão tranquilo, e isso me provou que influencia tanto você fazer uma prova com a inteligência emocional abalada, que eu acertei. A prova era aberta, né? São 10 questões de multimídia, mas são questões de A, D ou A, B aberta. Eu acertei todas as questões, não tirei 10 porque, lógico, eu errei algumas alternativas. E lá no IANSP, eu tinha colocado ortopedia, passei em primeiro lugar no meu ano. Nossa. Mas isso prova do que exatamente você, quando está mais relaxado, quando você está menos preocupado com aquela situação, você se sai melhor. E o cérebro explica isso, né? Que momentos de ansiedade, quando você está no estresse, bloqueia os neurotransmissores relacionados à evocação da memória, e isso prejudica todo o seu andamento. Por isso que quando você fica nervoso, dá o famoso branco, né? Aquele famoso branco. Então, quanto mais você faz a prova tranquilo, é bom. Em relação à prova multimídia do IANSP, é uma prova que não inventa. Se ele coloca lá um slide de, sei lá, de uma lâmina de colpocitologia, não vai ser nada mais do que os 3 ou 4 diagnósticos diferenciais principais. Eu acho uma prova muito justa, apesar de ser praticamente uma prova teórica. A diferença é que ele coloca algumas imagens no slide e você responde de forma subjetiva, né? De forma subjetiva, mas é uma prova boa de se fazer. Tirando cirurgia, que eu acho mais complexo mesmo, pergunta muito detalhe. Eu concordo, Caio, acho que tá tranquilo. Mesmo eu estando com a pressão de ser a única prova, assim, que daria para passar, eu consegui manter minha tranquilidade, assim, minha filosofia de vida é manter tranquilidade nos piores momentos. Então, eu mantive, inclusive na questão de cirurgia, eu olhei os dados, era um paciente jovem com hemorragia digestiva e obstrução intestinal. Gente, é Meckel isso, entendeu? Então ele colocou uma TC, eu não tinha a menor ideia do que era TC, mas por que eu ia colocar uma coisa diferente? Se, tipo assim, a estatística estava do lado de Meckel. Então eu fui por esse lado, e aí deu certo. Entendi. Então agora vamos falar do pós-residência. Como é que você está vendo os seus ex-colegas de residência e outros dermatologistas recém-chegados ao mercado de trabalho? Eles estão com facilidade de acesso, estão trabalhando mais em clínica popular, estão investindo na área da estética? Como é que você vê esse mercado para o recém-dermatologista formado atualmente? Como é que ele está? Uma coisa que tem aqui em São Paulo, que João Pessoa não via tanto,
são as clínicas de estética. Então, existem grandes clínicas de grandes dermatologistas já estabelecidos que eles recebem esses dermatos recém-saídos da residência. Então, eu vejo muitos saindo, trabalhando para outros dermatologistas já consagrados aqui em São Paulo. E isso é como, inclusive, eu já conversei, algumas de minhas chefes fizeram isso quando elas terminaram. Meio que um R4, que é para você aprender a lidar com esse público Entendi. mais de um nível social bem mais alto daqui de São Paulo, e fazer laser e aprender cosmetria realmente nessas clínicas. E receber bem também, né? Que eles conseguem pagar bem. Então, acho que é uma coisa bem boa daqui de São Paulo, que tem muitas clínicas de estética. Tem um R4 que eu também pretendo fazer. Nessa área também? Ou em outra área? Então, eu gosto muito de tricologia, né? Que é cabelo. Então, talvez eu faça trico ou talvez eu faça cosmetria. Mas talvez eu Tá. também faça fora do Brasil, não sei ainda. Eu tô vendo tudo, assim, mas alguma coisa eu vou fazer. Não vou ficar sem o R4. Eu quero fazer um R4. É uma subespecialidade importante, né? E você falou de tricologia. Trico. Tricologia é um mercado que está novo, assim, novo que eu falo assim, que veio se falar há poucos anos, né? Não é numa área que se falava há tanto tempo, principalmente pela evolução tecnológica que houve nesse mercado relacionado à implantação de cabelo, né? Também tem um público masculino que talvez seja um grande consumidor dessa área. E você precisa fazer tricologia. Fala mais um pouco aí o que é a tricologia em si, porque até quem é médico sabe mais por amigos do que pela própria medicina, como é que funciona essa área. Pois é, eu não conhecia tanto. Eu lembro que quando eu passei no IANSP, eu fui conversar com as meninas que eram R3, perguntar do serviço, quais que eram os pontos fortes, quais que eram os pontos fracos. E elas disseram, nossa, um ponto forte do IANSP é trico. Assim, aqui é incrível para trico, Amanda, você vai amar. Tem uma chefe aqui, a doutora Priscila, que, assim, conhecida internacionalmente, maravilhosa. E aí eu me animei, mas eu não tinha ideia de que na prática ia ser tão bonito, sabe? No primeiro mês a gente tinha um ambulatório de trico, assim, eu fiquei fascinada. E estudar trico, eu fui fazer uma aula, acho que eu fiquei até 3 horas da manhã, nem percebi, de tão gostoso, assim, que era o assunto, sabe? Isso é bom. Então, eu me identifiquei com o assunto, é cabelo mesmo, tinha muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Alopecia fibrosante frontal, nunca tinha ouvido falar nisso. E agora eu vejo as pessoas na rua e diagnostico isso, porque assim, é muito óbvio. E assim, é uma área que está crescendo, você vai estudar, os estudos começam de 2000 para cá, né? 2010, tem coisa que só vem ser publicada em 2012, 2014. Então é uma coisa muito nova que vai crescer muito ainda e que eu sou muito feliz de estar num serviço que tem esse ponto forte e que eu me identifiquei com isso, né? Entendi. E fora do Brasil, quais são os serviços famosos de tricologia? Quais são os países que tem? A mais famosa é a doutora Antonella Tosti, que ela é uma italiana e ela tem um fellowship, né, que é um R4, vamos dizer assim, em Miami, que é uma coisa que eu penso em fazer, mas sim, tá Legal. muito distante, mas ela é um nome nacional, internacional, o doutor Sérgio da Espanha, também é uma possibilidade de ir para lá, para Madrid. Enfim, eu tô vendo ainda, mas a gente tem Legal, acho que é legal. mas o Brasil, né? O Brasil, assim, é um dos, talvez o país que mais estuda, assim, tipo, tirando Estados Unidos e tal, é um país que está investindo muito em trico. E o pessoal aqui estuda muito trico. Os dermatos aqui em São Paulo, muitos estudam. Legal, muito bom. Então, pessoal, quem estiver gostando aí da Amanda, manda um coraçãozinho. Últimas perguntas. É, Deixa eu olhar aqui quais são as outras Letícia perguntas. maravilhosa, te amo. Se você sempre quis fazer dermatologia? Não, Não? não. Já pensou fazer o quê? Eu já quis fazer neurocirurgia, acredito. Sério? Mudei totalmente. Eu entrei na medicina, eu queria cirurgia plástica. E aí eu entrei, eu lembro que eu estudei neuroanatomia, gostei, fiquei na cabeça que ia ser neurocirurgiã, e eu assistia Grey's Anatomy, né?
E aí eu queria ser neurocirurgiã, porque eu achava o máximo. Mas aí, quando eu cheguei no internato, que eu vi a cirurgia, o rodízio da cirurgia, eu fiz, não, não é pra mim, sabe? Não consigo passar esse É tempo todo em desgastante. pé, minhas pernas doem, minha coluna não aguenta. É desgastante mesmo. Então, a última pergunta é um pouco polêmica, assim. Como é que você vê as outras áreas que estão interferindo na dermatologia, principalmente a odontologia, esteticista também, que está fazendo muita coisa que está interferindo nessa área, não sei. Como é que você vê essas outras especialidades que estão fazendo muita coisa que, na minha opinião, também seria mais específico da dermatologia? Ah, eu também acho, é uma coisa que a gente, assim, desde criança a gente, nós, quem é que vai fazer um botox? É um cirurgião plástico ou um dermato, né? Então, é uma coisa que foi uma surpresa ver que essas outras áreas estavam começando a fazer. E uma coisa tão arriscada, né? Porque as pessoas acham que é só uma injeçãozinha, mas quando a gente tem aula de complicação, nossa, é assustador, né? Tem congresso só de complicação de preenchimento, de botox. Então é uma coisa que tem que ter muita responsabilidade para você fazer, entendeu? Então acho Concordo que é coisa plenamente. médica, porque é o médico que vai saber lidar com as complicações, né? Exato, exatamente. Todo mundo só mostra o que dá certo, né? É isso que eu sempre digo. Todo mundo se vê muito, eu vejo isso muito, muitos casos de dentistas são bem famosos de preenchimento facial, de botox, mas eles só mostram isso que deu certo. Eu recebo um paciente que tem pitose palpebral, uma aplicação de botox feito por pessoas que não competentes. Até médicos treinados têm um risco, mesmo que raro, né? Existe variação anatômica do nervo facial, né? Então, até médicos treinados têm um risco. Imagine pessoas que não são treinadas e e tudo isso, além de infecção, né, todos os tipos de complicação que pode dar nesse tipo. Então, pessoal, mais alguma pergunta para Amanda? Últimos segundos, senão a gente vai encerrar a live. Muito boa, Amanda, obrigado. Eu Ah, acho ainda bem que deu que para quem quer dermatologia foi realmente é algo que não sei, motiva a pessoa, porque você tem contato com pessoa que está na residência, apesar da gente estar nesse período de pandemia e tá todas as residências um pouco alteradas, mas quer queira ou que não, você já está dentro, ninguém lhe tira da residência. Isso é algo que, uma segurança que é muito boa e que todo esforço vale a pena, eu acho, né? Todo esforço do estudo que está estudando para a residência, eu acho que esse esforço de passar e ter a felicidade de passar na residência, principalmente essas mais concorridas, na cidade onde você quer, né? Ninguém paga. verdade, Caio. Verdade. É isso aí, é muito. É tranquilizador, tá? Na residência, né? Eu lembro que quando eu estudava, era muito ruim a sensação de não ter passado ainda, de ter um futuro incerto. E quando você passa, você fica bem mais tranquilo, assim, né? Que as coisas estão no caminho, que vai dar certo, né? E quem tá estudando também vai dar certo, gente. Assim, não tem como, vai dar certo para todo mundo. É isso aí. Pessoal, quem gostou, tira print, compartilha aí. Quem tiver dúvida, pode mandar direct aí para mim, para Amanda. Pode. E é isso aí, Amandinha. Obrigadão pela. Foi muito boa a live, acho que tirou todas as dúvidas que o pessoal tinha. Você é uma pessoa divertida e com certeza vai ser uma ótima tricologista com fé na Ana. Obrigada, Caio. Obrigado. Adorei, adorei mesmo. Manda um coraçãozinho aí, pessoal. Até mais. Obrigadão, mano. Vou deixar a live salva, pessoal. 24 horas. Quem tiver afim, só assistir de novo. Valeu? Beijão. Tchau, tchau.